quantidade mais o seu 1/7 tornam-se 19. Qual é a quantidade? Naquela época, esse problema era resolvido por estimativa da seguinte forma. Assuma que a resposta é 7. Uma sétima parte é 1, perfazendo um total de 8. Mas 8 é bem maior que 19, então assuma um valor maior que 7, por exemplo, 16. Então 1/7 de 16 igual a 16 sétimos. 16 mais 16 sétimos igual a 18,3. E assim sucessivamente ia se aproximando o resultado de 19. Quando encontravam um problema mais complicado, por exemplo, que resultava em uma equação de segundo grau, os babilônios tinham também um método para resolvê-lo. O método que se usava para compra e venda no comércio era, naquela época, o inverso do método que usamos hoje. Por exemplo, se um babilônio fosse comprar 5 sacos de farinha, primeiro ele indicava ao vendedor quanto dinheiro ele tinha disponível, pelo que o vendedor respondia com o número de sacos de farinha que aquele dinheiro compraria. Então suponha que você é um comerciante de farinha babilônio que adquire 120 sacos de farinha de um produtor e vende no mercado ao consumidor. O seu raciocínio é: quanto posso pagar ao produtor se quero lucrar 10 shekels na revenda de 120 sacos de farinha e considerando que eu vou cobrar uma diferença de 2 sacos por shekel entre o preço de venda e o de compra? Hoje, resolveríamos esse problema algebricamente da seguinte forma. X é o custo de sacos por shekel, isto é, o número de sacos que você recebeu do produtor para cada shekel pago. X menos 2 é o preço de venda de sacos por shekel, isso é, o número de sacos que você entregou ao consumidor para cada shekel recebido por você. 120 dividido por X é o número de shekels que você pagou ao produtor, e 120 dividido por X menos 2 é igual ao número de shekels que você recebeu do consumidor. Então, do fato de que 10 shekels devem sobrar entre o preço de venda e o preço de custo, temos 120 dividido por X menos 2, menos 120 dividido por X é igual a 10. De onde sai x² menos 2x menos 24 igual a 0. Por enquanto vamos escrever essa equação na forma fatorada. x² menos 2x menos 24 igual a x menos 26 vezes x mais 4 igual a 0. Um dos axiomas da aritmética nos diz que quando o produto de dois números é 0, então pelo menos um deles é 0. Portanto, x é igual a 6 ou x é igual a menos 4. Em nosso exemplo, somente a solução x igual a 6 tem significado, porque x representa a quantidade de sacos de farinha. Portanto, x igual a 6 significa que você gastou 120 dividido por 6 igual a 20 shekels. Como o consumidor recebeu x menos 2 igual a 4 sacos de farinha por cada shekel pago a você, ele pagou 120 dividido por 4 igual a 30 shekels, e você obteve o lucro desejado de 10 shekels. A metodologia usada de resolver uma equação por fatoração foi expressa por Gauss muitos séculos depois no Teorema Fundamental da Álgebra, que em uma de suas muitas versões nos diz que um polinômio de grau n com coeficientes complexos é fatorável de uma única maneira, como a seguir, onde C, R1, R2 e Rn são números complexos. Mas isso já é outra história. Vejamos então como os babilônios resolviam esta equação. Para resolver equações de segundo grau, com x como x² menos 2x menos 24 igual a 0, os babilônios dispunham de uma metodologia descritiva equivalente à expressa na solução de equações quadráticas usadas em nosso dia. Acredita-se que os babilônios obtiveram sua metodologia a partir do método de completar o quadrado, conhecido também pelos gregos, que eu vou descrever a seguir. Sendo A e B dois números que correspondem a comprimentos, podemos construir quadrados completando outros quadrados como abaixo. Completamos o quadrado de lado A com o quadrado de lado B, obtendo o quadrado de lado A mais B. Portanto, A mais B vezes A mais B é igual a quadrado mais 2AB mais B quadrado. Retiramos o quadrado de lado B do quadrado de lado A, obtendo o quadrado de lado A menos B. Portanto, A menos B vezes A menos B, A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Para os babilônios,
Uma expressão do tipo x² menos 2x significava a combinação de um quadrado com lado x e dois retângulos com lados x menos 1 e 1. Para desenvolver a figura como um novo quadrado, eles retiravam do quadrado do lado x e dois retângulos com lados x menos 1 e 1, e o quadrado de lado 1, como nessa figura. Então, se x² menos 2x igual a 24, x² menos 2x mais 1 igual a 25, x menos 1 ao quadrado igual a 25, x menos 1 igual a mais ou menos 5 e x igual a 6 ou x igual a menos 4. A solução x igual a menos 4 era desprezada, pois não tinha sentido geométrico para os babilônios.